Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai ver o que são práticas de dissuasão bélica e por que elas são fontes importantes para movimentos conhecidos como corridas armamentistas. Bom pessoal, a gente decidiu fazer esse vídeo como parte de algumas tentativas que a gente vem fazendo aqui no canal e a gente está bem feliz por causa disso, de explicar um pouquinho melhor alguns conceitos a respeito da geopolítica, da segurança internacional e das relações internacionais também como um todo a partir desse prisma geográfico, geopolítico, que é um prisma bem importante. A gente está muito feliz, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente conta aí com pouco mais de um ano de canal, né? Um ano e alguns meses de canal, 1 ano e 4 meses, e 937 inscritos. Então eu já começo esse vídeo agradecendo a todo mundo, todos vocês que estão aqui com a gente, participando, compartilhando e fazendo desse canal um canal muito legal. A gente está pensando em preparar algumas coisas bem legais para quando a gente chegar em 1000 inscritos, que é uma marca muito importante, muito legal, mas isso tudo não seria possível se não fosse vocês. Bom, entre esses temas que a gente foi selecionando, então, nas últimas semanas, para abordar com relação à geopolítica, às relações internacionais, à segurança internacional, enfim, tem um que soa um pouco nichado, né? Ou seja, ele é um jargão utilizado muito por certos especialistas, né? Que é afeito aos profissionais que estudam principalmente geoestratégia, estudos estratégicos, defesa nacional, segurança nacional, enfim, que é o conceito de dissuasão. Mas esse conceito, embora ele seja muito nichado, ele está relacionado com um conceito, na verdade, que todo mundo já ouviu falar e que é um conceito muito importante para a gente entender não necessariamente o sistema internacional, mas o relacionamento entre países específicos dentro desse sistema internacional, que são as corridas armamentistas. As corridas armamentistas geralmente são grandes consequências, ou têm nas políticas de dissuasão, as suas principais fontes, né? E são consequências muito importantes das políticas de dissuasão, né? Assim, aqui no vídeo de hoje a gente vai tentar debater esses dois conceitos, o conceito de dissuasão, para que a gente possa entender então o que são as corridas armamentistas. Para falar de dissuasão, a gente vai usar duas bases importantes que eu gosto muito de utilizar, que são na verdade 2 manuais, mas são 2 bíblias para quem quer estudar e que eu recomendo muito para quem for se aprofundar em temas de geopolítica, de geoestratégia, de segurança internacional, de relações internacionais. Um deles está aqui, eu vou pedir licença para vocês para pegar o outro, que é o primeiro que a gente vai usar, que eu já citei aqui algumas vezes, que eu acho bem importante. A gente vai tentar colocar aqui também na descrição do vídeo o Dicionário de Segurança e Defesa, organizado pelos professores Marina Gisela Vitelli e Hector Luiz Sampierre, né, publicado pela editora Unesp, uma iniciativa também do GEDES, do Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, que é um programa bem importante de pós-graduação em relações internacionais, geopolítica, segurança internacional. Quem escreve o verbete de dissuasão aqui no Dicionário de Segurança e Defesa são 2 autores. A gente tem, deixa eu só achar aqui, a gente tem em dissuasão, aqui, o Anselmo Otávio e o Gustavo Henrique Federsen, que escrevem esse verbete. Então, esse dicionário ele funciona justamente como um dicionário. Vocês têm aqui sempre o começo do verbete, né, os autores, e no fim, né, vou pegar aqui do anterior, uma série de referências bibliográficas muito interessantes e muito importantes. Por isso que eu acho que é uma ótima fonte esse livro para quem está começando nessa discussão. E sobre dissuasão, o Anselmo Otávio e o Gustavo Henrique Federsen falam o seguinte: a dissuasão pode ser considerada como um meio de convencimento que busca induzir ou moldar o comportamento de outros como forma de garantir que determinadas escolhas não sejam efetivadas.
E essa definição que eles usam é muito interessante porque ela traduz um pouco também uma certa perspectiva das relações internacionais, um tanto quanto psicologista, né? Ou seja, que traz uma leitura psicológica para o funcionamento tanto das relações entre os indivíduos como a relação entre os estados ao redor do mundo, né? Eles mesmos vão falar desses elementos, né, psicológicos quando eles falam o seguinte: nos âmbitos das relações internacionais e dos estudos estratégicos, diversos autores buscaram analisar esse conceito, expondo que tal convencimento caminha ao lado da subjetividade, de elementos psicológicos, da coerção e da cooperação entre os atores envolvidos. Então, quando a gente fala de dissuasão, a gente não tem, de uma forma ou de outra, um conceito muito bem acabado e um conceito muito bem definido. Porque tudo vai depender da reação que essa tentativa de dissuadir os outros vai ter, né? Muitas vezes, como é o caso, por exemplo, de Israel, que a gente enxerga, e o embate. Recentemente eu gravei um podcast muito legal, que vai sair em 3 episódios, pelo Análise Internacional. É um podcast muito legal. Mando um abraço para o meu querido amigo Felipe Dalcin, que me fez o convite. Para o pessoal que participou também, a Natália e a Júlia. E ali a gente estava falando, né, como que houve uma relação, por exemplo, uma tentativa a partir de 2006 de Israel de utilizar uma prática de dissuasão para impedir que países árabes virtualmente possam, de uma forma ou de outra, invadir Israel, invadir seu território, ou, por outro lado, que os palestinos não pegassem mais em armas, né? Isso aconteceu, né? Isso tem um efeito hoje muito importante, mas de uma forma ou de outra é interessante perceber que a tentativa de criar, por exemplo, aquele escudo antiaéreo, né? O escudo de ferro, que eles chamam domo de ferro, né? Para impedir o ataque de mísseis, embora tenha tido muito sucesso em evitar que mísseis do Hamas acabem atacando territórios israelenses, na verdade eles criam, de uma forma ou de outra, motivações, justificações para que outros métodos sejam utilizados. Porque essa é a questão da dissuasão. Como ela tem uma pretensão futura de evitar que os outros tomem alguma opção, façam alguma coisa, então a gente tem aí uma situação, né, que pode ser enviesada, né, que pode não ter sucesso dependendo do cenário futuro. É por isso que o Anselmo Otávio e o Gustavo Henrique Federsen, aqui no Dicionário de Segurança e Defesa, vão falar o seguinte: de modo geral, o dinamismo de dissuasão, notadamente relacionado a fatores técnicos, pode ser encontrado na divisão dessa estratégia entre convencional e nuclear, né? Porque há uma questão importante aí no caso da dissuasão nuclear, o fato de ter uma bomba nuclear e as consequências disso para a relação do país com o resto do mundo, né? Como que a gente diferencia esses dois âmbitos, né? O caso de Israel, por exemplo, é um caso de dissuasão convencional, por meio de equipamentos bélicos não nucleares, né? E nesse caso da dissuasão convencional, a gente pode dizer que ela existe quando um Estado dissuasor, né, que tenta dissuadir outros países de agirem de uma determinada maneira, via o desenvolvimento da capacidade militar, busca evitar que outro Estado ou outros Estados ataquem o seu território. Em certa medida, dizem o Anselmo Otávio e o Gustavo Henrique Federsen, em certa medida espera-se que, através do desenvolvimento dessa capacidade, o dissuasor possua condições de uma retaliação tão intensa que faz com que o agressor desconsidere a possibilidade de realizar um primeiro ataque. Trata-se, então, da tentativa de demonstrar uma capacidade bélica tão grande que vai fazer com que o outro repense a necessidade de atacar o seu território ou, enfim, né, de uma outra maneira. Essa lógica da dissuasão convencional a gente encontra ainda no mundo, em que pese ela tivesse mais efeito até a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente ainda observa ela, mas de uma maneira um pouco mais regionalizada. Ainda que, segundo dados do Instituto de Pesquisa sobre a Paz de Estocolmo, né, o CIPRE, que é a principal base que a gente utiliza de armamentos no mundo, né, um instituto dedicado a esse tipo de estudo,
A gente tem, né, dentro dessa realidade, a gente tem corridas armamentistas regionais, né, em que os países vão investindo em armamento bélico em razão do investimento do armamento bélico de outros países vizinhos ou circundantes, né? Mas a gente observa como tendência no mundo hoje, segundo esses dados do CIPRE, um aumento resiliente, né, e permanente do investimento bélico ao redor do mundo. Isso significa uma corrida armamentista? Não necessariamente. Porque, na verdade, o que isso acaba trazendo? Né? Isso acaba trazendo que os países estão investindo mais e que a tecnologia militar está ficando cada vez mais cara. Esse é um aspecto também muito importante, por isso que se trata também de uma certa geoeconomia mundial. A gente fez aqui um Geopolab com o professor Vinícius Modolo Teixeira, em que ele falou muito sobre isso, sobre essa questão dos armamentos, por que eles são importantes, quais os elementos mais relevantes para essa discussão, né? Então, esse seria o traço da dissuasão convencional. Já a dissuasão nuclear, segundo ainda o Anselmo Otávio e o Gustavo Henrique Federsen, relaciona-se à posse e ao desenvolvimento de dispositivos nucleares e de vetores, tais como submarinos, bombardeiros, plataformas de lançamento, entre outros. Ou seja, né, seriam não apenas os armamentos, mas a capacidade de utilizá-los por meio disso que eles chamam de vetores, mas que a gente pode chamar de armas que permitam, né, deslocar essa bomba nuclear até o lugar onde ela possa ser utilizada. Eles dizem também, nessa categoria, o temor da retaliação ser tão danosa faz com que um Estado ou conjunto de Estados não realizem o primeiro ataque nuclear. De modo semelhante à dissuasão convencional, a dissuasão nuclear traz como objetivo diminuir a possibilidade de ataques via a criação da dúvida, da incerteza no oponente ou nos oponentes sobre o quão danosa seria a retaliação, né? Então, trata-se de um tema bem importante, porque trata-se de uma prevenção futura, mas que carrega consigo todas as incertezas a respeito do futuro dentro da geopolítica mundial, né? A outra referência que eu falei que é muito interessante, muito importante para quem está entrando nessa área, é esse manual do professor Pedro de Pesará Correia, chamado, já falei dele aqui algumas vezes, né, chamado Manual de Geopolítica e Geoestratégia. Eu gosto muito do professor Pedro de Pesará Correia, um português militar que que participou da Revolução dos Cravos, né, lá em 25 de abril, que derrubou o regime fascista, e que desde então se dedica à geopolítica e geoestratégia, né. Acho que um ponto importante para a gente pensar, que ele traz a respeito da dissuasão, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, né? Ele fala que, que o aparecimento das armas nucleares e seus efeitos de destruição fizeram com que a dissuasão, que já era um instrumento utilizado, se tornasse um elemento importante nos cálculos de uso político da violência por parte dos estados, já que a utilização dessa violência contra uma potência nuclear pode trazer toda uma cadeia de reações, né, e de uso automático dessas armas. Como diz o professor Pedro de Pesará Correia, no essencial, a modalidade estratégica da dissuasão consiste na consideração de que é mais importante impedir que o outro faça do que conseguir que o próprio faça. Isso é, passa por convencer o outro de que as vantagens por ele desejadas ou os benefícios que pretende conseguir com a iniciativa de uma agressão da sua parte não compensam os custos que teria de suportar em consequência da resposta a essa mesma agressão. A dissuasão, diz o professor Pedro Pesará Correia, consiste no não emprego, mas associado à ameaça de emprego, em que o fim é não empregar, mas o meio é a ameaça de emprego. Nesse sentido, é interessante a gente recuperar essa última frase do Pedro de Pesará Correia, em que ele fala que a ideia de que o fim da dissuasão, ou, né, em que ele aborda a ideia de que o fim da dissuasão não é necessariamente utilizar os armamentos que se tem à disposição, mas sim utilizar-se da ameaça de utilização, a ameaça de empregar esses armamentos como algum tipo de nivelamento das relações entre dois ou mais países. Trata-se, na verdade, da intenção dos governos nacionais de obter armamentos fortes o suficiente para alterar o comportamento
de outros países, como indicado lá naquela primeira definição aqui do Anselmo Otávio e do Gustavo Henrique Federsen, mas sem utilizar esses armamentos, que podem ser bens muito valiosos por si próprios e cujo custo de uso pode não justificar o seu emprego, né? Há um investimento tão grande, tão avassalador nesse tipo de armamento, que acaba não fazendo sentido utilizá-los, ou melhor, faz mais sentido utilizá-los como instrumentos para ameaçar os outros do que como efetivamente armamentos a serem utilizados. Esse ponto é algo muito importante para a gente pensar a respeito da dissuasão, né? Como, por exemplo, o fato de que o Brasil vem tentando investir, né? Os militares têm pego muito nesse nível de investimento em equipamentos cada vez mais complexos, cada vez mais caros, né? Com níveis de corrupção muito grandes dentro do governo e principalmente na ala militar, que trazem essa necessidade de dissuadir qualquer um de atacar. Então, quando, por exemplo, surgiu a ideia do submarino nuclear, a sua justificação foi para que pudesse o governo nacional atuar nas águas territoriais brasileiras e nas águas internacionais, de onde se retiraria o petróleo do pré-sal, com agilidade e também, ao mesmo tempo, impedindo ou tirando a possibilidade de que outros países ou grupos criminosos, terroristas, atacassem essas bases petroleiras. Nesse sentido que, digamos assim, a dissuasão seria a parte militar ostensiva, né, de demonstração e de convencimento do não fazer dentro dessa realidade. E é por isso que a dissuasão é uma questão geopolítica, geoestratégica e de política externa, né? São essas três questões. Bom, vamos lá. Trata-se de um tema geopolítico por envolver a racionalidade estatal em administrar recursos territoriais para um fim político. Vocês vão se lembrar que aqui no canal a gente usa essa definição de geopolítica, né? A geopolítica como discurso, enquanto uma racionalidade que deriva da visão do próprio Estado da razão de Estado em administrar e usar recursos territoriais em busca de objetivos políticos do governo ou do Estado. Nesse sentido, a dissuasão demanda, até mesmo para ser executada, escolhas políticas de investimento pesado em armamentos, assim como a busca, sobretudo para países sem uma indústria bélica desenvolvida, de fornecedores de produtos e tecnologias que se considerem serem apropriadas para aquela situação, para aquele momento, né, para as intenções políticas do investimento nesse tipo de armamento. É também nesse sentido que trata-se de um tema também geoestratégico, né, ou seja, que envolve a administração e uso de dispositivos materiais e imateriais de segurança em busca dos objetivos políticos do governo ou do Estado. Aqui, na verdade, se trata da apropriação mais clara desse processo, já que os investimentos em dissuasão bélica envolvem não apenas obter esses armamentos que serão utilizados, portanto, há uma geoeconomia envolvida em que interesses econômicos e políticos estão em conjunto, né? Não se trata apenas de uma simples atividade de comércio internacional, mas sim de investimento do Estado e comércio, né? Negociações entre Estados também em assuntos específicos, mas também porque a dissuasão trata de demonstrar aos países dos quais se quer moldar o comportamento, que esses armamentos são úteis e práticos na aplicação local, ali no terreno, envolvendo situações reais. E aí é muito interessante porque não é toda a prática de dissuasão que vai levar a uma corrida armamentista, porque um país, por exemplo, pode comprar um tipo de armamento, né, um tipo de equipamento bélico, de logística, por exemplo, que não se adapta ao seu território. Aí não vai ter o efeito pretendido, né, que, como a gente disse lá no começo, é muito psicológico, né, tem a ver com percepções, com identidades. E é nesse sentido que, por exemplo, os jogos de guerra, né, as simulações e também os desfiles militares servem como mecanismo de dissuasão externa e interna, né? Ou seja, eles servem para demonstrar que esses equipamentos não só existem, mas eles são utilizáveis na prática. Também é aqui que tem um caso importante para a gente pensar, né? Não se trata, como no caso da Coreia do Norte, por exemplo, no caso de dissuasão nuclear,
de apenas ter uma bomba nuclear, porque só a posse dessa bomba nuclear não significa muita coisa, porque eu posso ter a bomba, mas se eu não for capaz de utilizá-la de uma forma bélica, de uma forma relacionada à atividade da guerra, ela não vai ser útil, né? Eu vou ter só uma bomba que não pode ser explodida ou que não pode ser enviada para ser explodida em outro lugar. Ou seja, a posse muitas vezes não significa não significa muito, né, a posse da bomba nuclear, caso o país não seja capaz de utilizar esse armamento. Daí que a Coreia do Norte só tenha virado de fato um país com um poder bélico nuclear reconhecido pelos outros países, não com o desenvolvimento da bomba, mas sim quando ela passou a desenvolver armamentos, né, mísseis de longa distância, capazes de atingir outros países. Foi justamente nesse momento em que os Estados Unidos se viram obrigados, por exemplo, a fazer conversas bilaterais mais próximas com o regime norte-coreano. Por fim, a questão da dissuasão, como a gente pode ver, trata também de política externa, né? Já que a posse dos armamentos e a prática da dissuasão busca justamente alterar a posição daquele país no sistema internacional, com as devidas consequências e efeitos que isso possa ter devido à posse de determinados equipamentos bélicos por parte de um Estado. Bom, gente, esse vídeo foi mais conceitual, né? Ele foi mais voltado para essas questões. Falem aí pra gente se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma questão, se vocês querem que a gente trabalhe algum conceito específico aqui também, e a gente se vê na próxima. Até mais!